A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse domingo, nossa EBD vai ser online, né? Então, por conta disso, fiquei incumbido aí de gravar para vocês essa lição. A gente está na terceira lição da revista, né? E o tema é falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Nós já passamos as duas primeiras lições aí, falamos um pouquinho de forma geral sobre essas ideologias, né, que vêm tomando os nossos dias. E hoje a gente vai participar aí da lição 3, humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Antes de mais nada, eu quero encorajar vocês a ficarem comigo até o final. No final eu vou contar uma surpresa aí, é uma novidade muito bacana para dividir com todos vocês juvenis aí e a galera do Ligados. É coisa boa, mas tem que ficar até o final aí para depois não falar que perdeu, hein? Beleza? Então vamos lá, lição 3, humanismo, a criatura colocada acima do Criador. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Vocês sabem o que é humanismo? Sabe o que significa e como ele surgiu? A gente vai tratar desse tema filosófico nessa aula. E assim, em toda a história a gente sempre percebeu, né? A gente sempre viu que o diabo sempre tentou colocar o homem acima de Deus. Torre de Babel é um exemplo, né? No Éden isso aconteceu e temos diversas outras situações. É fato que Deus nos criou imagem e semelhança dele e mandou que a gente dominasse toda a criatura. Nós somos obra-prima do Criador, mas nós nunca seremos mais do que aquele que nos criou. O versículo-chave dessa lição está lá em Daniel 4:34, a parte B. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e seu reino é de geração em geração. Esse versículo está relacionado com o reconhecimento da soberania de Deus. Nabucodonosor, ele reconheceu com essa oração a soberania e a grandeza de Deus. Ele reconheceu que Deus é o governante supremo e que todas as coisas estão sob controle dele. Se tudo der certo, até o final da aula, nós teremos compreendido o que é o humanismo, nós vamos conscientizar das consequências do humanismo e vamos mostrar os perigos do humanismo. Então, para a gente iniciar de fato, gostaria de fazer uma oração e convido cada um de vocês aí, de onde vocês estiverem assistindo, a orarem comigo. Tá? Senhor meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Salvador, graças te dou pela oportunidade, Senhor, de falar no teu nome, pela oportunidade de estar na tua presença e aprender mais da tua palavra. Senhor Jesus, eu quero te pedir que nos dê graça e sabedoria, que nos abra, Senhor, os olhos espirituais para entendermos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos comunicar, ó Deus, através dessa lição. Fala conosco, enche-nos, Senhor, da tua graça, da tua glória e do teu poder, que possamos ser transformados pela tua palavra, que não sejam, Senhor, palavras do homem, mas a tua palavra que gere transformação em nosso coração e em nossas vidas, e que através dessa palavra outras pessoas possam ser abençoadas e tocadas pelo teu evangelho. Assim eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Vamos fazer a leitura bíblica, né? Do texto, para a gente poder prosseguir. A leitura bíblica dessa aula está em Daniel 4, dos versículos 28 ao 34, que diz assim: Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda essa palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor,
passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como penas de águia, e suas unhas como as de ave. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? Então, essa história, né, fala de Nabucodonosor, que teve um sonho, e mais uma vez precisou de Daniel aí para auxiliar ele, porque todas as vezes que ele tinha esse tipo de sonho, não tinha quem conseguisse interpretar esse sonho, né? Ele tinha os profetas dele e tudo mais, mas Daniel é quem conseguia interpretar esse sonho, né? Ele sonhou sobre uma árvore, uma grande árvore sendo cortada, e não conseguia entender, mas ficou muito atemorizado, e Daniel revelou para ele que essa árvore era o rei Nabucodonosor, né? Era o reino de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, quando cai em si, ele glorifica e engrandece o nome de Deus, reconhece a soberania de Deus, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, a gente entra na lição para definir, né, o que é humanismo, né? O dicionário Rawls, ele tem uma definição que diz assim, que o humanismo é um movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana, que valorizava um saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Tá. A característica desse movimento é o antropocentrismo, né? Acredito aí que a maioria já estudou isso na escola. E o antropocentrismo é o homem no centro do conhecimento e a sua valorização como medida de todas as coisas, né? O homem é o centro do universo e a supervalorização do homem, do seu conhecimento, da sua força, né? Isso vai totalmente contrário daquilo que a gente acredita, né? Porque nós acreditamos no teocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro das coisas. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Já no antropocentrismo, o homem está no centro. Então ele vai desmistificar, né? Assim dizendo, na verdade não é desmistificar, ele vai colocar o homem no lugar de Deus, como se ele não precisasse de Deus, como por si só, na sua própria força, no seu próprio conhecimento, ele possa todas as coisas. Isso é um terrível engano e uma terrível estratégia de Satanás, né? E ele surgiu, né, na Itália, lá no período da Renascença, após a Era Medieval, entre os séculos 14 e 16. Segundo os humanistas, os valores éticos dependem somente do ser humano, eles não dependem de Deus, né? Essa ideologia ela prega a falta de valores e verdades absolutas, né, que é o relativismo, né? Não existe mais os valores e verdades absolutas, ou seja, totalmente contra o que a teologia, o que a Bíblia prega, porque a Bíblia ela prega princípios, ela prega valores, e esses princípios e valores eles são imutáveis, eles não são relativos. No relativismo, tudo vai depender, né? Depende do que eu quero, depende de onde eu quero chegar. Então, vale qualquer coisa para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta melhor, para que eu alcance os meus objetivos. Tudo vai depender de mim
do meu conhecimento e da minha força. Olha só como isso não combina com a vida cristã. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente sofre essas influências diariamente. Nesse contexto, Deus deixa de ser o centro do universo. Quando Deus deixa de ser o centro do universo, eu começo a colocar o homem no centro das coisas, isso vai me levar à soberba. Por quê? Porque a soberba me faz dizer que eu posso qualquer coisa, que eu não preciso de ninguém, que eu posso o que eu quiser. E aí, quando eu digo que eu posso o que eu quiser e que eu não preciso de ninguém, o meu coração já está cheio da soberba. Quem é soberbo, ele não admite falhas, porque ele vai colocar a intenção. Ele não admite que tem limitações, ele acredita que ele pode qualquer coisa. E aí, Tiago 4, no versículo 6, né, ele vai dizer completamente o contrário, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Completamente diferente do que o humanismo prega. O humilde é aquele que tem o coração quebrantado e contrito. É aquele que reconhece que tem limitações, que falha. Olha só, gente, que fique claro, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A nossa força não vem do nosso braço, a nossa força vem de Deus. Vocês conseguem entender a questão da humildade? Vocês conseguem entender o quão é necessário ser humilde e se apresentar humilde diante de Deus? De fato, ser humilde. Porque a soberba é o inverso da humildade. O soberbo é aquele que tem o olhar altivo sempre, que passa por cima de toda e qualquer situação para ele alcançar o que ele quiser. Por quê? Porque não importa a vontade dos outros, importa o que ele pensa. Ele não vai admitir falhas nem as limitações dele. E aí a gente sabe que Deus resiste aos soberbos. E sobre toda soberba vai vir o julgamento. Tá. E qual é o engano, né, no ponto 1.2? Se está tão claro para a gente que o humanismo não é bom, por que tem gente que se deixa enganar e ainda acredita que o humanismo é bom? Aí vamos lá. Arrogância e autossuficiência. Ezequiel 28, do 1 ao 10, fala sobre o príncipe de Tiro. Príncipe de Tiro, alguns estudiosos vão dizer que é o próprio Satanás, é a própria figura de Satanás, mas nem é nisso que eu quero dar a ênfase. A ênfase que eu quero dar é na arrogância e na autossuficiência. É o próprio Deus falando para o príncipe de Tiro que ele mesmo é quem diz que está sentado num trono, num trono cercado pelos mares, que ele tem mais conhecimento do que Deus, de que ele tem mais conhecimento até do que Daniel, de que ele é o próprio Deus, né? Ele se compara a Deus, se coloca como Deus e acima de Deus, se coloca como intocável. E aí o próprio Deus fala com ele que ele se colocou no lugar de Deus, mas ele é somente um homem. E por conta disso ele vai deixar que nações estrangeiras destruam o reino dele e o destruam, para que ele saiba que ele é um homem, que ele não é Deus. Olha onde chegou a soberba, a prepotência, a arrogância e a autossuficiência do príncipe de Tiro. Isso é uma realidade nos dias de hoje. A gente pode ver isso diariamente e a gente precisa tomar cuidado para que essas ideologias não entrem no nosso coração, porque isso é pregado nas escolas, no trabalho, nas faculdades, e a gente precisa tomar muito cuidado. Não existe, gente, poder, fama, nem dinheiro que
que nos permite acrescentar sequer um dia nas nossas vidas. Isso vai mostrar para a gente o quão frágil e impotente nós somos, o quão dependentes nós somos da graça e do favor de Deus. Então, tomem muito cuidado. Passando para o ponto 2, vamos falar das consequências do humanismo. O ponto 2.1 vai falar o que os humanistas rejeitam. Quando você pega o homem e coloca ele em primeiro lugar e dá ênfase a assuntos que não têm origem em Deus, você está rejeitando a Deus, né? Você está rejeitando o teocentrismo. Você tirou Deus do centro e está colocando o homem. Quando você faz isso, você tira o lugar de Deus. Você não reconhece quem é Deus. E se Deus não tem a primazia, ele não tem nada. Não dá para dizer que eu estou me colocando em primeiro lugar porque eu preciso disso. Não, isso não existe. E os humanistas, eles rejeitam o teocentrismo. Eles colocam em dúvida e eles colocam em xeque a existência de Deus, colocam em xeque a soberania de Deus, quando coloca-se o homem em primeiro lugar e assuntos que não têm origem em Deus. A gente fala de princípios e valores cristãos. O humanismo, ele vai completamente contra isso. O humanismo, ele vai pregar que os valores são individuais e próprios, que o relativismo, ele está acima do outro. Quando eu faço isso, gente, eu tirei Deus do centro. E esses sentimentos, eles são destrutivos. Os sentimentos gerados pelo humanismo, eles são destrutivos. E que sentimentos são esses? O orgulho. O orgulho nos afasta de Deus e nos dá a ideia de que somos capazes e podemos fazer tudo. O orgulhoso é aquele que sempre se coloca acima. Ele sempre que o orgulhoso erra, ele, ao invés de reconhecer que errou, ele vai dizer que a intenção dele era tal coisa. A minha intenção não foi essa. Eu queria fazer dessa forma. Eu queria que isso acontecesse. Não reconhece. Ele acha que ele pode fazer tudo. Olha só, gente. Mais uma vez eu digo. Nós podemos tudo, todas as coisas em Deus. Mas nós carecemos da graça e do favor de Deus. Nosso pastor fala isso constantemente no culto. Fala sempre, nós carecemos da graça de Deus. Muitas vezes ele pergunta, quem mais carece da graça de Deus? Quando ele vai fazer uma oração, ele levanta a mão e fala, eu também preciso. Todos nós carecemos da graça de Deus. Nós podemos tudo em Deus. Nós temos que entregar todos os nossos planos, os nossos propósitos na mão dele. Reconhecer que é ele quem dirige nossas vidas. O orgulhoso, ele é aquela pessoa que estuda para uma prova, vai bem e depois bate no peito e fala, eu consegui, graças ao meu estudo, graças à minha força de vontade. É importante estudar, gente? É. É importante se esforçar? É. Mas reconhecendo que o seu esforço, que o seu estudo, foi Deus que te permitiu, foi Ele que te deu graça, Ele que te deu entendimento, Ele que te permitiu fazer uma boa prova, tá? Tudo vem dele. Se eu tirar Deus da minha vida, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Isso é o contrário do orgulho. O orgulho não. O orgulho, não, fui eu. O orgulhoso, normalmente, ele só procura Deus quando ele está passando uma necessidade. Aí ele procura Deus, ora a Deus, pede ajuda. Senhor, me abençoa naquela prova. Me abençoa, Senhor. Me lembra de tudo aquilo que eu estudei. E aí, quando chega na hora da prova, faz a prova, vai bem.
Ele esquece que Deus ajudou. Foi Deus quem auxiliou. E vai falar: foram os meus estudos, foi a minha força, foi a minha vontade. E a soberba precede a queda. Está lá em Provérbios. Não vou lembrar o versículo agora. Está lá em Provérbios. Gente, o coração do homem é enganoso. A gente deve prezar valores como amor, respeito, justiça, solidariedade, honra. Esses valores são valores divinos. O humanismo, ele vai contra esses valores. E se eu me coloco acima de qualquer coisa, o que o amor faz? O amor tudo suporta. O respeito. Não vou respeitar porque eu quero assim. Eu estou acima. Eu sou o centro. Solidariedade, eu vou fazer o bem para o outro, eu quero o bem é para mim. Eu estou no centro. Vocês entendem o quanto isso é arriscado e perigoso? E cada um desses valores, amor, respeito, justiça, solidariedade, honra, não vem de nós. Eu não gero isso de mim mesmo. Só quem pode gerar isso em mim é Deus, é Cristo. Nós não podemos produzir esses valores. Cristo, sim. Então nós devemos consagrar a Ele, entregar a Ele e somente a Ele. O item 2.3 vai falar da rebeldia, né, que também é uma das consequências aí do humanismo, né? A gente, na lição passada, né, falou sobre o Apocalipse, e na lição, no fim dos tempos, e na lição retrasada, falamos sobre os profetas maiores e menores. Então a gente estudou sobre o povo de Israel, né? Naquela época, o povo não quis dar ouvido a Deus. Deus enviou diversos profetas para exortar o povo, para que o povo voltasse aos caminhos dele, rendessem culto somente a ele. Ele alertou por meio de vários profetas. Alguns profetas foram até mortos por pregarem a verdade de Deus. Mas o povo não quis ouvir. Preferiam ouvir os falsos profetas. Mas por que eles ouviam os falsos profetas? Porque eles causavam comichões. Eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Eles valorizavam aquilo que o eu queria receber. Então aquilo massageava o ego e agradava a eles. E eles acreditavam que o templo nunca seria destruído. E o que aconteceu? O templo foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia e ali sofreu durante anos, né? Somente a maioria pereceu, né? E poucos foram os que retornaram. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a desobediência, porque a desobediência ela vai contra aquilo que a gente precisa, né? Porque a desobediência gerada pelo humanismo, ela é gerada porque ele começa a se colocar assim, ele começa a questionar a existência de Deus, ele começa a questionar os princípios divinos. E o perigo do humanismo, aí a gente entra na etapa final da aula, acredito que vai ser curta, eu gosto de bater papo com o pessoal ao vivo mesmo, que a gente olha para o rosto do outro, entende ali, às vezes, alguma questão que a gente precisa aprofundar mais, mas enfim, acredito que através dessa aula vocês serão edificados e podem trazer algumas questões, tá? Que entenderem que devem trazer algumas dúvidas, questionamentos para a gente bater um papo aí na próxima aula, mas que sejam edificados mesmo. Mas nesse ponto final a gente vai falar do perigo do humanismo. O humanismo ele acaba sendo uma porta de entrada para outras ideologias e seitas. Por quê? Ele entrou justamente, foi ele quem rompeu com o teocentrismo, né? Antes do humanismo, né, do antropocentrismo, né,
era o teocentrismo que guiava o homem. É fato que a igreja teve uma responsabilidade nisso, porque a igreja se corrompeu. A igreja, ela se tornou corrupta a serviço do Estado, né? E aí os líderes se distanciaram de Deus. Dessa forma, o humanismo ele encontrou o terreno do jeito que ele queria, né? Um terreno fértil, pessoas com dúvidas, pessoas tristes, desconformadas e completamente iludidas, né, com a igreja, mas com a igreja estabelecimento. Por quê? Porque a igreja de Cristo não é a igreja que se corrompe. A igreja de Cristo ela é incorruptível. Mas o fato é que por conta dessa situação abriu-se espaço para todo esse relativismo, né? E tudo que era relacionado a Deus passou a ser questionado ou condenado, utilizando-se dessa corrupção que acabou entrando na igreja. Tá, Lucas, mas de tudo isso que foi falado, como que eu faço? A partir do conhecimento adquirido sobre o humanismo, eu entendo isso, agora eu compreendo que isso acontece ao meu redor, eu vejo que existe essa influência, eu vejo que existe isso nas igrejas, pode existir, tá? Uma igreja que não seja centrada em Deus, tá? A gente ouve isso em cultos em algumas igrejas, tá? A gente ouve louvores onde o foco não está em Cristo, falando do eu, né? Exaltando o ser humano ao invés de Cristo. Uma falha que entra na igreja. A gente ouve pregações, tá? Onde é colocado o homem como centro das coisas, a vontade do ser humano, a vontade do homem acima da vontade de Deus. Olha só, gente, isso já entrou dentro das igrejas e a gente precisa tomar cuidado. Graças a Deus, na nossa igreja não, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas, dando continuidade, fora da igreja a gente vê isso claramente, Lucas. E agora o que eu faço? Eu não quero aceitar isso, eu quero fazer alguma coisa. O que eu faço? Volto a falar, quando a gente estudou os profetas maiores e menores, a gente deu uma ênfase bacana em Daniel e seus amigos. Nós temos que fazer como eles. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, assim como todos os outros israelitas. Porém, eles não se deixaram contaminar com a cultura dos outros povos. Eles não aceitaram os manjares e a cultura do rei. Antes, eles se mantiveram firmes e fiéis a Deus e aos princípios de Deus. E aí que está o X da questão. Se eu me coloco na brecha, se eu me coloco na dependência de Cristo, reconheço que eu dependo dele, o que Deus fez? Deus os exaltou, Deus os fortaleceu e através da vida deles o reino foi impactado, foi influenciado, né? E o nome de Deus se fez conhecido, ao ponto do próprio rei reconhecer que Deus era o Deus verdadeiro. Então, gente, o nosso papel é ser fortalecido pela palavra de Deus, pelos ensinos e propósitos de Deus, e a partir disso, manifestar o reino de Deus em todo lugar onde a gente estiver. Porque não adianta só eu entender e rejeitar para a minha vida o humanismo. Eu tenho que influenciar outras vidas. Não é por meio do debate, não é por meio de uma defesa infundada e agressiva. É por meio da minha vida. É por meio da vida de Cristo em mim. A vida que Cristo gera em mim. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e os fortaleça. Antes de encerrar, falar da novidade. No dia 2 de novembro, anotem essa data aí. Ainda não tem o horário, tá?
teremos um Encontrão dos Juvenis. Mas está aberto para quem não é juvenil também, tá? Juvenil é 15 a 17. A galera dos juniores está convidada. Os ligados estão convidados também, tá? Vamos ter um encontro. Marquei lá no salão de festas, lá do meu condomínio. Vamos levar videogame, vamos levar violão, vamos fazer um lanche compartilhado. Não sei se vai ser à tarde, se vai ser à noite, se vai começar de manhã, vai até o final do dia, não sei. Ouço sugestões, tá? De toda forma, vai ser muito bacana, vai ter brincadeira. Vamos orar, vamos glorificar a Deus, vamos nos fortalecer, vamos nos ajudar. Que vocês tenham uma semana abençoada. O Senhor Jesus continue falando aos corações de vocês, transformando e gerando vida. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Um abraço, tchau, tchau.